Lucas capítulo 24. Às vezes, sabe o que acontece, irmão? Seu coração está alinhado com Deus, mas a sua mente não. Eu quero declarar um sincronismo entre o seu coração e a sua mente. Sua mente vai confessar e o seu coração vai crer. Seu coração vai crer e a sua mente vai dizer. Amém? Vai dizer, porque se a boca fala o que está no coração, você tem que confessar diariamente: eu estou curado para a glória de Jesus. E dizer onde está escrito nas Escrituras, que o Senhor já levou, que o Senhor não vai, o Senhor não vai levar, o Senhor já levou. Está escrito nas Escrituras. O Senhor tem que confessar o que está escrito. Sabe, Smith Wigglesworth, um homem que curou mais de 27 pessoas, ressuscitaram no seu ministério. Ele ia orar por um doente e a pessoa dizia: e se ele não me curar? Ele dizia: então ele é mentiroso, porque está escrito. Essa é uma fé louca, é uma fé maluca, é uma fé doida. E teve pessoas que ele orou e não foram curadas, elas morreram. Aí, Smith, você orou e ela morreu. Então ele quis para ele. Ele sempre tinha uma palavra. Mas você falou que se ele não curasse ele era mentiroso. Não, porque às vezes ele não quer curar para ficar aqui mais um tempo. Ele quer para ele de uma vez. Eu não sei, mas ele conseguia convencer as pessoas a acreditar no milagre sempre. Parece que hoje nós temos dificuldade, porque vem um diz: seja curado, o outro diz: toma aquilo, o outro diz: ó, aqui, vai lá naquilo, vai lá que eles vão fazer, vai lá no outro, vai lá no outro. Para de ouvir todo mundo e vai ouvir a Bíblia, vai ouvir o que está escrito na palavra de Deus. Vai ouvir. Tem gente, irmão, que já tomou 3, 4 doses da vacina. Aí passa por alguém que não é vacinado, a pessoa diz: eu não fui vacinado. Ai, não. O cara bota fé numa vacina. Você tem que botar fé em Cristo, rapaz. Você tem que botar fé em Deus. A sua vida pertence ao Senhor, não pertence ao ministério público. A sua vida é do Senhor, não é da saúde pública. A sua vida é de Deus. Acorda, Brasil, acorda. Aonde está firmada a sua fé? Você pega duas pessoas conversando, quem foi vacinado e quem não foi. Parece que quem não foi vacinado é o Satanás. Ô cretalhada de meia tigela, irmão. Ô cretalhada fraca na fé. Ô cretalhada fraca. O cara ia para o Coliseu, via seu filho sendo devorado por um leão, e ele só tinha que dizer: eu nego Jesus. E ele dizia: filho, fica firme, a gente se vê em 10 minutos. A gente já vai se ver em 10 minutos. Uma geração que relativiza tudo, irmão. Geração medrosa. É claro, não conhece a Deus, só conhece as bênçãos de Deus. Uma geração que não conhece o coração do Eterno, que não conhece o seu amor, que pensa que a vida dele está firmada nesta terra. Um homem que pensa só nessa terra é um miserável. Um homem que não mas tem que obedecer às autoridades. Então diga para Paulo não ter fugido de algumas cidades que eles queriam matar ele. Faz isso mesmo, dá a tua vida para alguém cuidar.
tem que ser responsável, tem que ter fé, irmão. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não viveu uma vida de fé, esquece. Você pode ser responsável ao extremo, você pode ser correto ao extremo, mas se você não tem fé, meu irmão, você não agrada ao teu Deus. Você agrada todo mundo, menos o teu Deus. Então, peraí, o senhor está dizendo para mim não tomar? Não, eu estou dizendo para você ter fé. Quem come, para o Senhor o come. Quem não come, para o Senhor não come. Quem bebe, para o Senhor o bebe. Quem não bebe, para o Senhor não bebe. Ou você acha que está protegido porque tomou vacina? Vi no avião agora, irmão, a hipocrisia do diabo. Você está na fila do avião para entrar. As pessoas mantêm a distância. Aí você senta no avião, você está um do lado do outro. Ainda pede o carregador do outro emprestado. Ainda vem conversando. Toca, ora, bota a mão no outro para orar. Mantém uma hipocrisia, irmão. É uma hipocrisia do diabo. Eles começam a falar, eu começo a dizer, Satanás do inferno, seus mentirosos. É Lucas, né? Eu queria mesmo pregar Apocalipse, mas vamos em Lucas hoje. Vamos ficar nos evangelhos. Eu queria mesmo era entrar no cavalo, nas trombetas. Eu queria mesmo entrar nos selos. Que aí amanhã você estava na fila da 6ª, 7ª dose. Meu amigo. Sabe o que o Senhor disse lá no Egito? Sabe o que o Senhor disse lá no Egito? Sabe o que Ele disse? Ele diz assim, você pega um cordeiro. Você pega um cordeiro e assa ele. E come ele inteiro. Se a tua família for pequena, você chama outra. Mas eles não foram vacinados, chama outra. Chama outra e come o cordeiro junto. O sangue você passa na porta, porque eu não vou cessar a praga. E se você fizer o que eu estou dizendo para você fazer, a praga vai passar por cima de você e vai embora. Se você fizer o que Deus está mandando você fazer. Peraí, pastor, então quem morreu não passou o sangue? Não, irmão. Crente não morre, bota isso na sua cabeça. O seu medo é de morrer. O dia que você não tiver mais medo de morrer, você não vai ter medo de viver. E se eu comer o cordeiro, passar o sangue, e mesmo assim eu morrer, eu vou falar o que Smith falou. Vai ver, ele quis você só para ele. Você tem que ter uma consciência de posse de quem você é, para quem você é, e para onde você está indo e a quem você pertence. Se você não tiver essa consciência de posse, você está se tentando se livrar de tudo. Dá álcool, dá álcool, dá máscara, dá álcool. Você está apavorado. Ô irmão, por favor, se Deus quiser te matar, Ele te mata. Ele não precisa de uma praga para te matar, não. Ele só fecha. Morreu. O nosso problema é que a gente tem medo de morrer, né? Porque a gente não entendeu o que é ser eterno. Tem medo de deixar tudo aí, né? Viúva bonita,
Deixar um viúvão desse bonito, né? Trabalhei até agora que eu adquiri, vou morrer. Eu não. Eu vou morrer coisa nenhuma. Eu não é. Tá tudo aí. Então desfruta a vida, serve a Deus com tudo que você tem. Serve a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meu Pai, que coisa linda. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou Jesus. Jesus era terrível. Ele perguntou: qual? O que aconteceu? Eu não sei. Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Pois esse cara não acredita ainda. Está falando com Jesus, tem testemunho dos anjos. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus o disse: ó nécios e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele com que ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Já cantou essa música? Fica, Senhor. Esse texto aqui. Pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram ele, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Tudo que você está ouvindo sobre Jesus, você vai ver.
você vai ver o próprio Jesus. Não, você não falou, você não entendeu. Não, você não entendeu. Você vai ver Jesus. Pastor, mas eu tenho pecado demais para ver Jesus. Mas só pecador consegue ver Jesus. Porque o tolo que já acha que sabe tudo não vai ver Jesus. Só os tolos acham que já sabem tudo. Quem quer ver Jesus mesmo ainda está procurando Ele. Quem acha que já o encontrou, senta e está de boa. Não está esperando Ele com a espada na mão, nem com a candeia acesa. Não está esperando Ele ligado, não está esperando Ele adrenalinado. Está sentado esperando Ele. Por quê? Porque acha que já o encontrou. Porque ele conhece alguns versículos bíblicos, porque fez 4 anos de estudos bíblicos, porque vem há 10, 20 anos na igreja. Ele parou de procurar, Vânios. Ih, querido, ninguém achou Jesus ainda na sua plenitude. Aleluia. Você não achou nem os seus pecados ainda, que era Jesus. Jesus vai te ajudar a procurar em você mesmo as suas mazelas. Só um tolo acha que já encontrou Jesus na sua plenitude. Quem tem fome e sede de justiça ainda está o procurando. Porque ele sabe que ainda não é farto, ele será farto, ele vai ser farto, mas ele ainda não é farto, Jackson. Porque quando eu acho que eu já sei tudo de Jesus, eu me assento na minha justiça própria. Quando eu acho que eu já consigo explicar Jesus, que eu acho que eu já tenho a clareza sobre tudo que Jesus faz, será, eu me assento no meu comodismo. Mas quando eu tenho fome e sede de justiça, uma palavra ainda é a mesma, Ele vai derramar água sobre o sedento. Quem não tem sede, irmão, não clama. Só um coração desesperado por amor a Cristo. Eu vou falar de novo. Às vezes você vê as pessoas aqui pulando, dançando. Nós somos traduzidos hoje como, os reformados chamam a gente de neopentecostal. Nós não somos neopentecostal, nós somos chapado, irmão. Nós somos doido, varrido. Nós não temos juízo. Nós gastamos dinheiro com gente. Nós investimos em pessoas. Nós acreditamos que Jesus está voltando, sim. E se demorar 100 anos, nós vamos continuar acreditando. E nós vamos ensinar aos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. Nós vamos continuar dizendo, espera que ele vem, espera que ele vem. Nós somos José no Egito, morrendo no Egito e dizendo, olha, eu vou morrer, mas o Deus virá e vai buscar vocês. Ele vai tirar vocês. Reformados hoje nos chamam de neopentecostais. Como se nós fôssemos alguém desqualificado para servir a Deus. Só um coração desesperado de fome e de amor por Cristo tem condição de manter as escrituras acesas, de manter as profecias acesas. Porque Deus dá uma profecia, Ele entrega uma palavra para um coração que não está firmado na paixão. A paixão é o combustível que mantém a profecia acesa dentro de você. Mas é o meu jeito de adorar a Deus, eu adoro Deus assim. Irmão, com perdão da palavra pejorativa, se é nessa frieza que você adora a Deus, eu não quero nem saber como é que você tem intimidade com o seu cônjuge. Porque se é com essa frieza de coração que você busca a Deus, eu não quero nem saber como é que você conseguiu gerar filho. Porque intimidade sem paixão, meu irmão, intimidade sem paixão, sem palavras de afirmação, sem olhar nos olhos e dizer eu te amo, é só sexo.
É por isso que a religião é só religião. Não tem mais paixão. Bota no piloto automático. Pronto, é só levar a água para casa, é só levar o óleo para casa. Pronto. Irmão, glória a Deus, vamos orar com óleo ungido, vamos ungir com a água, vamos orar pelos panos. Traga os seus contratos que você não está conseguindo fazer, vamos orar por eles sem problema nenhum. Mas você precisa ter paixão por Cristo. Você precisa ter paixão por Jesus, meu irmão. Sua fome precisa estar atenta. Ela precisa ser autêntica. Ela precisa ser precisa. E ela precisa ser prática. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu preciso dizer para Deus quem eu sou, como eu estou. Eu preciso falar para Ele dos meus sentimentos. Eu preciso liberar o meu rio que está dentro de mim. Eu preciso falar para Ele, Senhor. E à medida que você vai falando, você vai se apaixonando. Peraí, o Senhor está dizendo que eu tenho que pular, dançar e ser esquisito que nem alguns irmãos? Não, não é isso. Você não precisa ser esquisito para adorar a Deus. Mas o dia que seus olhos secarem, tem alguma coisa errada. O dia que a sua boca fechar, você não tem mais nenhum cicílio, irmão, tem alguma coisa errada. O dia que não tiver mais voz dentro de você, clamando, gemendo. O dia que você não for mais igual uma Ana diante do altar, gemia, que era considerada uma mulher embriagada, tomada pelo vinho. Ela nem não saía mais voz, era só. É por isso que esse evangelho tem essa frieza. É por isso que é melhor dar a cabeça para alguém orar. É melhor ficar na fila da bênção. É melhor alguém me dar alguma coisa que o homem de Deus orou para me levar para casa, do que ser apaixonado, do que cavar um poço, do que ficar, eu vou cavar até achar água, eu vou ficar aqui, eu não sairei daqui enquanto tu não me abençoares, Deus. Nem que eu saia mancando desse encontro. Nem que eu saia mancando desse encontro. Sabe quando é que a gente para de pecar? Quando a gente começa a orar. O dia que você parar de orar, você volta a pecar. Não, mas eu não pratiquei nada. Mas não precisa praticar para pecar. Só vontade de fazer. Não, mas eu não roubei, mas invejou. Mas eu não peguei, mas tentou. Mas eu não fiz nada, mas imaginou. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Eu preciso amar a Deus mais do que eu amo o pecado. Todo homem é escravo de alguma coisa, irmão. Todo homem é escravo de algo. E Paulo sabia o que ele estava dizendo quando ele disse: eu sou escravo de Cristo. Todo homem é escravo de um desejo, de uma vontade, de uma paixão. Todos nós, cutuca alguém que está do seu lado, você também, não escapa não. Diga para ele: todos nós temos defeitos e pecados. Diga para ele: todos nós temos defeitos e pecados. Irmão, todos nós temos defeitos e pecados. Sabe qual é o problema? É que de alguns aparece, dos outros não. Porque os de alguns aparecem. O cara é mal acabado mesmo, tá nem aí. Mas alguns a justiça própria cobra. Alguns têm esconderijos na sua justiça própria. Mas todo mundo tem defeito e pecado. Aí aquele que aparece mais o defeito e o pecado, parece que ele é pior do que você, mas ele não é pior que você não. A diferença é que o seu não aparece. Mas tem um que vê todas as coisas. E ele vê tudo. E ele sabe o que tem. Então o que eu faço, pastor? Fala para ele: Senhor, me ajude com isso. Porque o diabo não trabalha na sua força, ele trabalha nas suas... Ou melhor, o diabo trabalha na sua força e não nas suas fraquezas. Quem trabalha nas suas fraquezas é Deus.
O diabo, ele se aproveita das suas fraquezas para promover força em você. Mas Deus diz que quando você está fraco é que você está forte. Porque você se torna mais dependente de Deus quando você pensa que está mais fraco. E quer saber, quanto mais popular você se torna, mais forte você se sente. Isso é perigoso. Porque você se torna popular e você acha que é forte. E você não é forte. Você precisa estar escondido em Jesus, não na sua justiça própria. A música que o Reuel cantou aqui do Cirilo: vou vestir a tua camisa, que são maiores que meus braços. Vou correr ao teu encontro e me abandonar nos teus abraços e me acalmar. Lara, 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 lá. Por aí. Não é? Me acalmar. Que nota você daria hoje para a sua integridade? Para mim eu daria 0. Porque eu só sou alguém por causa de Jesus. Para mim eu daria 0 porque eu sou mal acabado. Alguém que está tentando fazer a coisa certa e ficar parecido com Cristo. Alguém que ofende pessoas e nem percebe que ofendeu. Alguém que fala coisas que às vezes nem deveria ter falado, como falei agora dos reformados. Mas são reformados e alguns estão deformados de tanta sabedoria. Alguns reformados ficaram deformados com a sua intelectualidade. Não conhecem mais, perderam a corrida do abraço. Não corre mais para o seu abraço. Porque tem que ter uma explicação. Qual é o lado que abraça, quantos metros tem até chegar no... Tudo tem que ter uma explicação. Corre para Jesus e pula nele. Não, vamos analisar. Analisar o que, Zé? Corre. Não, mas a gente tem que ver se é para correr primeiro com o pé direito ou com o esquerdo. A gente tem que ver se os arminianos correm da direita, os calvinistas para a esquerda. E quando eu chegar eu pulo ou eu caio. Ah, irmão, que chatice que está isso. Oh, coisa chata. O que é que a gente faz? Apaga tudo, desliga tudo, tira tudo da tomada e vai orar. Diga para o irmão que está do seu lado isso. Tira tudo da tomada, desliga, desconecta tudo e vai orar. E vai orar. E vai orar. E diga assim, e fica lá orando até você conseguir amar esses chatos de novo. Estou atacado hoje, não estou? Irmão, um coração que recebe uma palavra, mas ele não tem paixão, ele dorme em cima da espada. A espada está com ele, mas ele está dormindo em cima da espada, porque ele não tem vontade, não tem força de vontade. Sua vida está no piloto automático, a sua empresa, ele está esperando os dias se acabarem. Não tem mais ânimo, não tem mais anseio. Tem gente com 50, 60 anos aí querendo parar a vida, irmão. Parando a vida, dizendo assim, não, agora sabe o que eu vou fazer? Vou construir minha casinha num rancho fundo. Está voltando a ouvir as músicas do mundo de novo. É verdade. Está voltando a ouvir música do mundo de novo. Porque as músicas do mundo, pelo menos, a gente tinha sonho. Agora o cara está dizendo que eu tenho que ter fome, que eu tenho que ter sede, que eu tenho que morrer. Claro que essas músicas cristãs não ajudam muito, né? Pelo menos aquelas músicas tinham poesia, né? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não faça plano para acabar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você queria aposentar, você devia ter feito um curso público e não se alistado nesse exército. Porque no exército de Cristo não tem reserva.
No exército de Cristo não tem reserva. Você vai estar velhinho aí, dando bengalada, e falando, e xingando, sabe? Ei, meu pastor ligou essa semana para mim: Luiz Hermínio, sabe onde eu estou? Eu digo: não, no Amazonas, estou na floresta. Você sabe que tem 3 tipos de cobra venenosa? Eu digo: de cobra venenosa? 84 anos dentro da floresta. Mandou uma foto para mim de chapéu. Disse: Luiz, sabe, eu vim aqui para estudar, porque tem várias tribos aqui que nunca ouviram de Jesus. Então eu vou pedir para você juntar os seus jovens aí, que nós vamos precisar fazer umas 10 equipes de 3, para mandar para esses lugares, para pregar o evangelho, para esses... Mas aí, olha a cabeça dele. Eu já estou estudando como é que nós vamos nos livrar dos venenos das cobras. Eu já estou estudando. 84 anos, ele não está fazendo sonho para aposentar. Chegou agora da Somália, ficou 15 dias na Somália, como médico, servindo um campo de concentração. Médico, botou tudo na malinha. Ele não pode entrar como missionário, a Somália não permite, mas como médico ele pode. Então quem é o senhor? Doutor José Rodrigues. É pastor, irmão. É pastor. É pastor, está lá, orando por pessoas, no meio da Amazonas, estudando tribo que ainda não aceitou Jesus. E o cara fazendo conta para ver se o que ele ganha vai dar para viver até o resto da vida, né? Vamos ver se dá para trocar de carro. Meu irmão, se na velhice eu estiver passando miséria, então não foi para Jesus que eu trabalhei, porque eu fui moço e agora estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode meter a cara, pode chutar a jaca, pode entrar de cabeça, porque Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Como é que vai ser? Não faz conta, você não vai conseguir pagar. Não faz conta, você não vai conseguir pagar. Não conta, você não vai conseguir. Não dá conta. Não cai nessa. Daqui a pouco você está lá na fila do banco, preso. Faz o que Deus te mandou fazer. E se Ele não te mandou, não faça para aparecer. Espera o tempo de Deus. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Você está ali e o peixe, eu quero ficar com esse cara aqui, e pula dentro da sua tarrafa. É uma loucura. Nós estávamos hoje, né, tomando um cafezinho, tentando tomar um cafezinho no aeroporto. Aí veio uma mulher e uma criança. Ai, o pastor Luiz. Eu digo: calma. Quase que ela falou: aleluia. Ela disse: é o pastor Luiz. Ela disse: eu preciso dar uma oferta. Eu digo: calma, irmã. Não, fiquei todo sem jeito, cheio de gente. Não, homem de Deus. Eu digo: meu Deus, eu fiquei com uma vergonha. Pegou R$80 e me deu. Eu digo: pode tomar mais café, quer mais um croissant? Pega ali. Aleluia. Meu irmão, Deus cuida de você. O que é que isso tem a ver com o caminho de Emaús? Eu sei lá o que tem, eu só sei que eu li aqui. Eu estou tentando entrar na palavra e não consigo. Eu não sei porquê. Como é que eu vou alimentar os críticos? Eu tenho que dar uma colher de chá. Eu acredito numa igreja saudável, numa igreja estruturada no ensino, numa igreja fundamentada nas escolas bíblicas, numa igreja nos cursos bíblicos, nos fundamentos da fé, nos fundamentos elementares da fé, na teologia chapada.
Eu oro por teólogos cheios do Espírito Santo. Eu oro por teólogos que vão estar pregando e daqui a pouco não vai conseguir mais ensinar, porque vai começar, porque Jacó, vai pegar, Deus vai te pegar, negão. Espera aí que Deus vai te pegar. Eu oro por escolas bíblicas cheias do Espírito Santo, porque eu não quero envelhecer sem dar um cheiro nele. Eu não quero envelhecer sabendo tudo sobre Deus, sem nunca ser tocado por Ele, sem nunca ser tocado, inclusive na minha inteligência. Eu acredito numa igreja saudável, não numa igreja perfeita. E a perfeita, irmão, ela só consegue ser se ela andar com Cristo, anda na minha presença e ser perfeito. Então vamos para o texto bíblico. Irmãos, Lucas, nos primeiros capítulos do seu livro, do seu evangelho, Lucas, nos primeiros capítulos, ele fala das origens de Cristo, do nascimento, vai falando de tudo ali. Tem a genealogia, vai falando. E no final do livro, ele está falando das origens da igreja. Irmão, e de novo, Jesus vem de uma maneira que você não entende. Jesus, quando desceu na terra pela primeira vez, ele foi um escândalo para a religião. Como alguém pode morrer na cruz e ainda diz que é salvador? Cruz só morre bandido, cruz só morre condenado. Mas ele estava sendo condenado pelo seu pecado. Até hoje, ele já morreu por você adiantado, você que nasceu nessa geração. Ele morreu porque ele disse na sua oração: Pai, eu não oro só por esse, mas eu oro por todos aqueles que através desse se converterão a mim. A oração de Jesus alcançou você. Jesus veio de uma maneira que ninguém estava esperando, e foi assim da primeira vez. Ele foi um escândalo para todas as religiões da sua época. Então, querido, as nossas teses teológicas, elas são incapazes de suportar tudo aquilo que Deus é. Nossos argumentos não conseguem doutrinar o amor de Deus, nós não conseguimos doutriná-lo. A gente tenta domá-lo do nosso jeito. A gente quer pregar de Deus, quer falar de Deus a partir dos nossos sentimentos. Porque a gente não gosta de uma coisa, a gente acha que Deus não gosta também. Porque tem pessoas que eu abomino as suas atitudes e os seus comportamentos, e aí eu digo que Deus não, que a pessoa vai para o inferno. Irmão, igreja é hospital e não tribunal. Altar é lugar de conserto, é lugar de sacrifício, é lugar onde as pessoas elas são trazidas para ser sacrificadas por amor. Jesus não morreu por ódio, Ele morreu por amor. Nossos argumentos não conseguem doutrinar o amor de Deus. Como o Salvador do mundo pode morrer como um pecador? Você já se perguntou? Como o pão da vida, pergunta para os discípulos: tem alguma coisa para comer? Como a água da vida tem sede na cruz? Como um cara que vai salvar todo mundo, que entende o coração de todo mundo, chama 3 amigos dorminhocos e ainda diz: ore comigo, eu estou angustiado. Pede a oração para os amigos. E naquele momento ninguém podia fazer nada. Como o Pai da eternidade tem que passar pela morte. Então não tente explicar. Você precisa experimentar o que eu estou dizendo. Não adianta você registrar com o seu celular o que eu estou dizendo. Não adianta você assistir na internet todo domingo. Todo domingo. Olha, eu estou recebendo, todo domingo eu recebo uma palavra. Isso só denuncia a sua falta de fé. Porque você não é aprovado por Deus quando precisa de misericórdia. Você é aprovado por Deus quando exerce misericórdia.
Nós precisamos entender esse coração. Irmãos, quem aqui já passou pela dor? Não levanta a mão não. Todo mundo aqui já passou pela dor. Todo lugar tem dor, todo lugar tem necessidade, todo lugar tem tristeza, todo lugar tem dificuldade, e a dor vem seguindo você. Quem aqui diz assim, essa dor me segue há quantos anos? Não, não levanta a mão não, não precisa. Mas você fica, essa dor que eu carrego, essa mágoa, ou essa vingança, há anos você vem carregando isso, e ela não vai sair. Ela só vai sair o dia que você virar para ela e enfrentá-la. O dia que você olhar e dizer, dor, até aqui, chega, fica aqui. Para onde eu estou indo agora não tem mais lugar para você. No ambiente que eu estou entrando não tem mais lugar para você. O Santo dos Santos foi aberto, o véu foi rasgado, eu estou entrando aqui. Aqui não tem lugar para você, dor. Por quê? Porque se você traz a dor junto, você julga as pessoas por causa da sua dor. Quando você vai orar por alguém, a sua dor está sempre em ação. Você vai ministrar, a sua dor está sempre em ação. Já não é mais o Cristo encarnado em você, é a dor que aflora dos seus poros. E como, irmão, nós vamos curar uma geração se nós estamos doentes? Como? Eu vi uma frase esses dias que falou muito forte comigo. E por morar num prédio que tem porteiros, isso fez muito sentido para mim. E aqueles porteiros, eles estão sempre alegres. E quando você vê um deles triste, você estranha. Porque eles dizem, ei pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? E aí, o Samuel? E tá aí, tá, não viu o Samuel, não passou aqui hoje ainda, tá, aquela coisa. Quando você percebe que um daqueles não cumprimenta, está sentado, tem alguma coisa, tem algum dia ruim, né? Um dia mau. E alguém me disse assim, que um porteiro alegre cura mais pessoas do que um médico doente. E é verdade, irmãos. Eu posso ser um pregador que estou aqui para curar você, mas se da minha vida não sair virtude, não sair alegria, não sair esperança para você. Você imagina um médico que tem que dar com a dor dos outros todos os dias, que tem que chegar para uma família cujo filho, ou a filha, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa está internado, e ele tem que trazer a notícia que não tem mais jeito. Só Deus. Imagina aquele médico que picos de emoções ele vive todos os dias. Então o lugar que Deus te coloca, irmãos, Deus te coloca para lidar com a dor das pessoas. E se eu não tiver curado, pelo menos alegre, se eu não tiver liberto, como que será, irmãos? Eu vou prender em mim todas as pessoas que vierem a mim, seja pela música, seja pela palavra, seja pelo estender da mão. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Eu estou tentando entrar no versículo, você vê que Deus não deixa, né? Então eu não sei, eu vou aqui. Deixa Deus, amanhã outro dia nós pregamos sobre Emaús. Obrigado. Aleluia. Pastor, mas é uma dor terrível. Irmãos, um instante de dor, ele não vale uma eternidade de glória. Então enfrenta a dor logo, meu irmão. Vai para cima dela com tudo. Puxa da espada e vai para cima. Não se acomode em casa para as pessoas ficarem com pena de você, porque Deus não tem pena de você. Ele não tem pena. Ele sabe quem são seus filhos. Não adianta você fazer carinha de choro, que Deus não tem pena de você. Ele quer ver você guerreando. Ele quer ver você brigando.
Ele está falando de você para o diabo. Ele está dizendo: tens visto o meu servo? Ali é fera. Ali, café no bolo. Se você não entrar num lugar em Deus para enfrentar o que você está vivendo, se você achar e criar cenários para que as pessoas tenham pena de você, você nunca vai ser transformado. Irmão, o lugar mais alegre de um hospital é a maternidade. Hoje nós pegamos um voo de uma mãe com uma criança no primeiro. Você percebeu ali que a criança, e a criança chora por causa da pressão do avião. E do trecho de BH para São Paulo, ela vem sentada na nossa frente. E do trecho de São Paulo para Navegantes, ela embarcou: nós de novo. Eu disse: ela vai chorar de novo. E dito e feito, ela chorou a viagem inteira. Criancinha, só que quando estava chegando, ela foi adormecendo, dormiu, não chorou. E aí quando desceu, ela me conheceu, ela disse: ô pastor, minha filha não deixou o senhor descansar, né? Eu disse: numa geração onde a gente tem ouvido e visto tantas mortes, o choro da criança é um sinal para os meus ouvidos. Numa geração onde a gente só vive, foi entubado, morreu, acordou, voltou, pegou de novo, mas não tomou, mas pegou. Numa geração onde a gente só tem BO, só BO, as pessoas não estão contabilizando quem está nascendo, elas estão contabilizando quem está morrendo. Queridos, eu preciso contabilizar o que está nascendo de novo. Sabe quem eu estou contabilizando na igreja? As pessoas que aceitam Jesus, que estão voltando para Cristo. Eu estou contabilizando a vida, não a morte. Se a gente vai por aí, diz: aí pastor Luiz, lá na sua cidade, quantas pessoas já morreram? Eu digo: não sei, eu não conto. Nós estamos contando quem está nascendo, irmão. Nós estamos contando quem nasceu de novo, quem quer viver, quem quer vida, quem não está com medo. Essa praga trabalha na sua mente. Ela trabalha na sua mente, ela quer roubar o ar dos seus pulmões, ela quer roubar a sua vida. Por isso você precisa se alegrar, querido. Por isso você precisa se alegrar. Você precisa criar um lugar de adoração na sua casa, um lugar onde o vento de Deus, o sopro de Deus sopre na sua vida, onde o medo não invada seu coração, não invada os seus pulmões. Essa doença é psicológica. Ela mata antes de matar. Ela tem deixado as pessoas para baixo, depressivas. As pessoas perderam o brio de lutar. Nós precisamos. Então, quando aquela mulher desceu com aquela criança chorando na minha frente: ai pastor, desculpa, ela chorou tantas. Querida, numa geração onde tem tantas pessoas morrendo, onde a morte é contabilizada, a sua criança chorando é um sinal profético para os meus ouvidos. Eu oro para que você gere alguma coisa nesses dias. Eu oro para que você saia desse lugar de medo, que você pare de olhar para a sua família e perguntar quem vai ser o próximo, que você pare de olhar para os seus vizinhos e perguntar quem vai ser o próximo, que você pare de olhar para a sua congregação e dizer quem vai ser. Fulano, deve ser o fulano, mas ele é gordinho, mas ele é mórbido, mas... Para com isso, irmão. Para com isso. Tira os olhos da terra e coloca os seus olhos na eternidade. Emaús fica para outro dia. Emaús vai ficar para outro dia. Mas hoje eu vim aqui para despertar você. Talvez o que Deus está falando é isso. Eu estou no meio de vocês e vocês não estão vendo. Eu estou andando com vocês e vocês estão prestando atenção no que deu errado. Vocês esperavam uma coisa e veio acontecer outra. Eu vim aqui para dizer para vocês: mas Senhor, você vai fazer um culto de milagre? Não, eu vou partir um pão na sua frente e dizer: volte, volte. Eu disse para vocês ficar lá, ficar em Jerusalém. Mas nós achava que era ele.
Nós achávamos que era Ele que ia libertar, que ia salvar todo mundo, que ia curar todo mundo. Não foi Ele. Sabe por que a gente corre para Emaús, irmãos? Porque nós não concordamos com a forma que Deus se move. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente sai do propósito de fé e vai viver a nossa vida. E Jesus é tão lindo que Ele vai atrás. Ele vai atrás. Ele foi atrás desses dois homens. Sabe por que nós fugimos do Gólgota? Porque nós queremos um futuro sem cruz. Nós fugimos do Gólgota porque nós queremos um futuro sem cruz, sem crucificação. Eu vou sair da fé, sabe por que eu vou sair da fé? Sabe por que eu estou desviado? Porque eu não concordo. Eu estou desviado porque eu não concordo, Sabe por que você desviou? Porque a sua fé estava firmada num homem, numa denominação, numa ação que não foi feita, numa palavra que não foi dita, numa cura que não aconteceu. A sua fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. Amém? Nele não há sombra de variações. Ele é perfeito em todas as suas ações. Nós somos treinados para frustrarmos uns aos outros. Nós fomos treinados para decepcionar uns aos outros. E se você não se decepcionou aí, entra na fila. A fila da decepção é essa aqui, ó. Essa aqui é a fila do medo. Essa aqui é a fila. É toda igreja para isso. É por isso que tem que estar junto com irmãos. Porque não tem lugar melhor para refinar o seu caráter do que o relacionamento. Por isso que não é bom que o homem viva só. Como diz o Cláudio Duarte, Deus olhou para Adão no jardim e disse: teu sossego me incomoda. Adão, está muito sossegado. Vou arrumar um BO para você. É o contrário. Claro que é o contrário. A primeira narrativa negativa da criação é: não é bom que o homem esteja só, porque um homem só não é confrontado. Um homem só, ninguém enfia o dedo no nariz dele. Um homem só, ninguém mostra para ele mesmo. Um homem só não aceita. Ele não aceita a palavra negativa. Todo mundo tem que concordar. Por isso você tem que viver no meio dos outros, para saber que você não é tão bom assim como você pensa que é, nem tão santo como você pensa que é, nem tão perfeito como você pensa que é, nem tão puro como você pensa que é. Seja bem-vindo à congregação. Dá uma olhada assim de cima e embaixo da pessoa que está do seu lado. Está aí para te confrontar. Dá uma olhada assim, de cima e embaixo. Aí o cara não concorda, ele sai da fé. Que fé é essa que qualquer homem desvia você? Que fé é essa que qualquer denominação desvia você? Que fé é essa? Sabe o que faltou na sua fé? Faltou cruz. Faltou estar preso, porque se você está preso na cruz, meu Deus, só sai dali depois de morto. Só sai dali depois de morto. Vou sair porque eu não concordo com aquilo que eu esperava. Eu não concordo, não é do jeito que eu acredito. Aí Jesus se faz de bobo e pergunta: o que vocês estão falando? Estão falando do quê? Onde é que tu estava? Eles perguntaram para Jesus: você não sabe? Eu disse: sabia o quê? O que houve? De onde tu veio? Onde é que tu estava? Jesus: não sei o que estão falando. Qual é a novidade? Um mistério aí que a gente achou que era ele. Versículo 21 diz: aquele que nós colocamos a nossa esperança morreu como pecador. Aquele que a gente tinha esperança morreu como pecador. Aquele que a gente esperava algo dele morreu como pecador.
E agora, eu vou fazer o quê? E ele estava ressuscitado do lado deles, irmãos. Oh, raiva. Eu acho, irmão, que a máscara não estava aqui, ela estava aqui. A máscara estava aqui, o cara estava cego, ele não estava vendo. Ele põe a máscara aqui. Me ajuda, irmã, me ajuda, irmã. Jesus ressurreto, irmão, é o próprio. A Bíblia diz assim, ó, o próprio. Você sabe o que é o próprio? É o próprio Jesus ressuscitado ali no meio, e eles não se converteram. Agora tu imagina, Jesus ressuscitado no meio dos dois, conversando, e eles não viram. Imagina você. Imagina você, que passa o dia todo distraído, trabalhando, distraído, cuidando das suas coisas, o dia todo fazendo alguma coisa. Claro, tem que trabalhar, não fica em casa não, vai trabalhar. Imagina você, os dois estão ali, Jesus no meio. Eles queriam que Jesus ficasse. Aí chegou no lugar, Jesus disse, vou ter que ir, estou indo. Jesus é provocativo, irmão. Ele provoca, ele fazia pergunta: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Ele faz as pessoas pensarem, porque Jesus não prende ninguém. Ele não quer que você venha amarrado, ele quer que você entenda, e porque você entendeu, você veio. Jesus perguntava: quantos pães a gente tem para dar para essa multidão? Quantos pães? Vamos ver. Ele já sabia o que ia fazer, a Bíblia diz. Mas ele fala para provar, ele provoca. Ele provoca ação na sua vida, querido. E aí eles chegam na estalagem, Jesus, eles começaram: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Eles queriam que Jesus ficasse com eles. Jesus queria que eles voltassem para a promessa. E o cara quer trazer Jesus para o ambiente dele. Jesus diz: não, eu tenho que te tirar daqui para você poder enxergar o que eu quero que você enxergue. Não, mas eu já tenho a minha religião, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Fica preso aí para você ver. Mas eu sou evangélico. A ardente expectativa da criação não aguarda a manifestação dos evangélicos. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sejam eles neopentecostais, sejam eles pentecostais, sejam eles puritanos, sejam eles reformados, sejam eles underground, sejam eles. Se pregando, eles não se converteram. Aí Jesus entra no plano B. Qual é o plano B? Ele vai para a mesa. Irmão, não deu no plano A, não deu aqui com o microfone, vai para a mesa. Na mesa dá. Por isso que a Bíblia diz que ele se reuniu unanimemente no templo e partia o pão em casa. Unanimemente no templo, partia o pão em casa. Eles não faziam campanha para encher cadeira, eles não prometiam nada para ninguém. Unanimemente no templo, adorando, partindo o pão em casa. E Deus dava o crescimento de uma forma sobrenatural. E no partir do pão, os olhos deles se abrem. Quando os olhos se abrem, Jesus desaparece. Tiveram a sua chance. Tiveram a sua chance. Eu vou falar uma coisa, não se ofenda. E se ofender, hora que passa. O cara está lá, dando certo, funcionando. A empresa de vento em polpa. Tuk-tuk. Vamos para o culto, irmão. Não vai dar tempo de tomar banho. Vamos na oração, irmão. Hoje a gente marcou um jantar.
E vai falar, mas não dá. Aí a empresa começa a falir, quebrar. Aí ele vem com os documentos, ô pastor, ora por mim. Sem vergonha. Deus deu uma empresa para ele prosperar, enriquecer e ajudar a gente a ganhar alma. Ele ganhou dinheiro, ele foi cuidar da vida dele, não ajudou a gente. Mas ele está falando. Por isso que eu acho que ele não deixou pregar hoje. Eu queria conversar com a gente. Deus deu uma capacidade para você. Ah, não é? O cara estava aqui, né? No louvor, com o violãozinho, né? Sentadinho, com a guitarrinha, com o baixinho. Aleluia. E aí tocando, fazendo, Senhor, se tu quiseres me usar. Aí... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Yeah, this is the terra firma lullaby, where the rhythm keeps the soul fed. Beneath the wide open sky, finding the words that need to be said. Feel the ancient breath in the current of the flowing stream. Let the soul tell you the rest. Living out a waking dream. A Monaga crying, the blues is soulful riff. Finding where the truth is lying, overcoming every cliff. Back to the essence, where the asphalt breaks the soil. The universe is present, worth more than all the toil. Petrichor sent after the quick summer rain. A reminder heaven sent, washing away the stain. I remember the wisdom found in the roots of the old oak tree. That's where the heart is bound, where we are truly free. The upright bass is walking, keeping the pace slow and low. This is more than just talking, watching the true colors grow. From the mountain range's shadow to the valley's quiet hum. Trading out the fast faddles for the place we're coming from. Every natural hue is painted on the horizon line. This energy is true, feeling utterly divine.
This is the terra firma lullaby, where the rhythm keeps the soul fed. Beneath the wide open sky, finding the words that need to be said. Feel the ancient breath in the current of the flowing stream. Let the soil tell you to rest. Living out a waking dream, and not our good cry in the blues. It's soulful riff, finding where the truth is lying, overcoming every cliff. We were lost in the network, chasing a faulty signal, doing the heavy grunt work. Aí ficou conhecido, ficou famoso, fez uma música que arrebentou, fez duas, faz um CD. Aí, irmão, você não toca lá no PG com a gente? PG, quantas pessoas tem? Quantas pessoas tem no PG? Quanto mais popular você se torna, mais forte você se sente, e vai deixando a cruz de lado. Por isso, uma vida sem sacrifício, ela não tem nenhuma relação com Cristo. Uma vida que ela não é sacrificial, ela não tem nenhuma relação com Cristo. Uma vida que não pega o prego e Ele mesmo se prega na cruz, ou então dá o prego para alguém e diz assim: me ajuda aqui que eu preciso ser crucificado com Cristo. Ou igreja, nós precisamos voltar para Jerusalém. Jesus partiu o pão, eles voltaram. Aleluia. Nós queremos uma forma de Deus, eu tenho que fazer assim. Deus só quer partir o pão com a gente. Nós queremos uma forma para funcionar e Ele só quer partir o pão. Diga para alguém que está do seu lado: você precisa voltar para um lugar em Deus aonde você jamais deveria ter saído. Você precisa voltar para um lugar em Deus aonde você jamais deveria ter saído. E sabe para onde é que eles voltaram? Eles voltaram para o lugar que eles saíram. Eles voltaram para o lugar da promessa, que é o mesmo lugar do martírio, que é o mesmo lugar da cruz, mas que também é o mesmo lugar da ressurreição. Então não fuja tentando ficar longe da cruz, porque você vai ter que voltar para a cruz. E eu quero convidar alguns que estão aqui hoje. Agora eu preciso que meus colegas de trabalho abra aqui. Irmão, a gente botou umas seguranças aqui, não é por outro motivo. É para as pessoas não ficarem correndo aqui na frente, as crianças, porque a gente passa o culto pela internet e depois dá uma trabalheira para editar, ok? Deixa bem aberto aqui, porque nós vamos dar uma redada grande aqui hoje. Tem pessoas que depois que você saiu de Jerusalém, Jesus tem andado com você, mas você não volta para o lugar da promessa. E eu falo que enquanto você não voltar para o lugar da promessa, Jesus não vai poder te dar, não vai poder fazer, você não vai poder ter aquilo que Jesus falou um dia que você teria. Por isso, nessa noite, eu estou aqui como servo de Deus para dizer para você: vamos partir o pão junto. Seus olhos vão abrir e você vai voltar para o lugar da promessa. Tem alguém aqui hoje que precisa voltar para o lugar da promessa. Alguém que precisa voltar para um encontro com Cristo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é a sua noite, Jesus chamou você e você precisa sair do seu lugar e vir aqui. Eu não vou insistir muito, senão fica muito barato. Eu preciso que você tome uma decisão hoje, diz o Senhor. Eu preciso que você volte para Cristo. Eu preciso que você volte para Cristo. Aleluia, meu querido. Deus abençoe sua vida. Pastores, me ajudem. Glória a Deus. Glória a Deus, Jura. Aleluia. Esse é o teu lugar, Jura. O Jura é o treinador de futebol do meu filho. E se o Samuel foi jogar bola só por causa do Jura, já valeu a pena.
Glória a Deus. Deus tem uma obra muito linda na sua vida, Jura. Muito linda. Na sua família. E Deus hoje começa a mexer na sua condição, na condição de cada um de vocês, queridos. Eu sabia que nós íamos dar uma arredada grande. Eu sei quando Ele manda eu fechar o esboço e diz: hoje você não vai pregar o que você escreveu, vamos conversar. Depois vocês editam aí, tá, irmão? Umas coisas aí que eu não sei se eu falei demais. Mas não edita não, irmão, deixa assim mesmo, é confusão. Quero declarar para cada um de vocês um tempo novo. Um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Eu sabia que hoje era noite de salvação, Jesus. Aleluia. Aí eles pensam: eu vi Jesus. O outro disse: eu vi Jesus. Mas como é que ele estava? Que roupa que ele estava? Como é que ele era? Jesus disse: calma aí, gente, estou chegando. Ele atravessa a parede. Irmãos, no versículo 36, eles estão fechados num lugar. Ele atravessa a parede e entra e diz: a paz esteja convosco. Sabe o que ele mostra aqui? Uma nova realidade, uma nova forma de vida, uma forma física, uma forma de fisicalidade. Ou seja, o céu invadindo a terra, o ressurreto invadindo a morte. É assim que será, querido. Jesus vai invadir a terra. Assim será nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Nós declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar para a família do Jurandir e Regina: vocês vão viver um tempo que vocês nunca viveram. Amém? Tudo que estava travado vai ser destravado na sua vida, na vida do Gabriel, na vida dos seus filhos e filhas, na vida do Cauã, na vida de toda a sua família. Deus vai botar a mão sobre vocês e vai fazer algo sobrenatural. Deus vai botar a mão na vida de cada um de vocês que estão aqui. Sua vida vai mudar, seu casamento vai mudar, sua família vai ser transformada, seus filhos vão ser libertos. Eu quero declarar: as portas se abrirão. Estenda a mão para cá, irmão. Ajuda, irmão. Nós já vamos terminar, estamos terminando. Estende a mão para cá, irmão. O futuro está invadindo o tempo presente. A vida está invadindo a morte. O tempo está sendo invadido pela eternidade, porque essas pessoas nunca mais morrerão. Aleluia. Amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória ao Cristo vivo, ao Senhor e Redentor. Aleluia. Aleluia. Para mim, irmão, o anticristo é construir muros, é construir paredes, porque tudo que é anti o Cristo constrói defesas. O Espírito Santo não está preso na sua Bíblia de estudo. O Espírito Santo não está preso na sua teologia reformada. O Espírito Santo não está preso na sua ideologia congregacional, nem no seu regime interno. O Espírito Santo não está preso a um grupo étnico. Não está preso. O nosso ministério é de reconciliação, é trazer pessoas à vida. Saia então das religiões tribais. Das religiões tribais, isso é anticristo. Jesus Cristo, sabe o que é Cristo? Cristo é tudo em todos. O que não é tudo em todos é anticristo. Quero deixar essa palavra para vocês. E tenho certeza, irmãos, hoje não foi o que eu escrevi.
Faz assim. Eu declaro o ministério da marreta na sua mão. Para quê, pastor? Para você quebrar todos os muros e paredes que você construiu. Torne-se alguém acessível. Torne-se alguém querido. Torne-se alguém abençoador. Torne-se alguém influenciador. Seja uma fluência, seja um rio que corre. Eu declaro o ministério da marreta. Nós vamos quebrar muro nesses dias. Amém? Todos os partidos de Paulo, partidos de Apolo, partidos de Pedro serão quebrados aqui, amém? Deus vai levantar uma igreja sólida no Brasil. E se ela quiser falar em línguas, ela vai falar. Se ela quiser pular, ela vai pular. Se ela quiser ficar na escola dominical, ela vai ficar na escola dominical. E nós não vamos mais ficar brigando por isso. O ponto de convergência não pode ser as nossas doutrinas, precisa ser o nosso coração, o coração de Deus. O ponto de convergência, irmãos, Paulo lutou para derrubar essas paredes. O orgulho religioso da fé judaica, o orgulho das etnias, saduceus, fariseus, o orgulho interpretativo das doutrinas. Paulo trabalhou para derrubar tudo isso. Amém? Igreja é isso, irmãos. O importante é isso aqui, ó. As pessoas nascendo de novo. As pessoas nascendo de novo. Pai, nós abençoamos cada um e declaramos sobre a vida deles a bênção do Senhor. E assim seja. Amém?